Ezequiel 37:7, quem achou, diga amém. Chuva. Quem achou, diga amém. Vocês estão colando, né? Vamos lá, Ezequiel 37:7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Alguns já entenderam. Eu penso que quando o Espírito Santo está fluindo com liberdade, o pregador não precisa se esforçar. Aqueles que estão nesse fluir conseguem entender rapidamente. Vamos lá. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Levanta a mão direita mais alta. Diga: tenha liberdade, Espírito Santo. Esse texto, como todos nós conhecemos bem, mostra Deus pegando Ezequiel em espírito, o profeta Ezequiel, e colocando ele sobre um vale de ossos, diante de um vale de ossos secos. Deixa eu começar. Já comecei, deixa eu interromper o começo então, para contar um testemunho para você. Nessa tarde, o pastor Peraz teve alta. Glória a Deus. Aleluia. Mais forte, glorifica Jesus. Aleluia. Amém. Se eu soubesse, nem tinha ido lá, né? Eu fui lá de manhã visitar ele. E aí, à tarde, chegou a notícia que ele estava de alta. Eu falei, mas glória a Deus, pelo menos eu visitei ele, né? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso no nome de Jesus. Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus e ele é colocado diante de um vale de ossos secos. E Ezequiel olha aquele vale e agora ele precisa se posicionar. Ele estava diante de algo trágico, ele estava diante de um caos, um vale de ossos secos, soldados que morreram em combate, milhares de soldados que morreram em combate, e os seus ossos estavam ali secos. O texto ainda vai dizer nesse capítulo que estavam sequíssimos. Ezequiel está diante de um caos, e ele precisa se posicionar. Diga para você mesmo: César. Diga mais forte: César. Diante do caos, como é que você se posiciona? Ezequiel está obreroleando diante de um caos. E ele olha aquele vale de ossos secos, professor Ricardo, sequíssimos. E ele toma uma postura. Ele diz: diante daquele caos, eu fiz aquilo que me foi ordenado. Eu profetizei. Alguns estão entendendo. Diante daquele caos, ele se posicionou. O que você faz diante do caos? Essa geração gosta de ir para a rede social, né? Sentindo-se triste, sentindo-se abatido, sentindo-se frustrado, sentindo-se com ódio. Como você se posiciona diante de um caos? É isso que vai mudar. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. A palavra vai nos dizer que Neemias, quando ele recebeu a informação do seu irmão, que Jerusalém estava destruída, que os muros haviam sido derribados, que na cidade estavam montouros, entulhos, que a cidade estava deserta, que estava tudo acabado. A palavra vai falar que Neemias rasgou as suas vestes, prostrou de joelhos no chão, e ele chorou por 5 dias, mas depois ele se levantou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois de chorar, professor Evandro, alguns dias, ele se levantou,
enxugou as lágrimas, olhou o caos e disse: agora eu preciso me posicionar. A posição de Neemias foi: eu vou reconstruir esses muros, eu vou restaurar esta cidade, porque o Senhor dos exércitos, Ele está comigo. Talvez nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Marta e Maria levam ele diante do sepulcro, onde Lázaro havia sido sepultado. E a Bíblia diz que Jesus era amigo pessoal de Marta, de Maria e de Lázaro. E quando Jesus está diante do sepulcro, onde Lázaro havia sepultado, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Porque quem tem o Espírito chora a dor do seu irmão, chora a dor do seu amigo. Nós vemos uma geração de confrontos, mas a lição que Jesus nos ensina é amor, empatia, segurar as mãos, levantar, dar a face para o teu irmão, a outra face. Jesus, ele chorou, porque o seu amigo estava sepultado lá há 4 dias, mas depois do choro, Jesus enxugou as lágrimas e se posicionou diante daquele caos. Como que ele se posicionou? Ele orou ao Pai. E depois que ele ora ao Pai, ele diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava sepultado há 4 dias, irmã Helena, levantou-se e saiu para fora. Talvez você esteja posicionado diante do caos, um caos pessoal, na sua casa, no seu lar, na sua família, talvez um caos mais pessoal ainda dentro de você, no seu interior. Talvez você esteja diante de um caos. O segredo é como você vai se posicionar diante disso. Não, eu não estou diante de nenhum caos interno, não estou diante de nenhum caos na família, então olha para o país, né? A situação do país é caótica, irmãos. O ano passado foi quase 260 bilhões de déficit. Isso quer dizer de contas que não foram pagas. O país está um caos, o país está caminhando. Não vamos liberar palavras erradas, né? O país está caminhando para ser abençoado em nome de Jesus. Porque nós, igreja, vamos saber nos posicionar. A forma como a gente se posiciona diante do caos é que vai mudar a situação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você fale assim: ah, mas o jornal falou que está tudo bem. Irmãos, a mídia é vendida, viu? O país fechou o ano com uma dívida de 263 bilhões o ano passado. Embora o atual governo pegou com um caixa de 57, ele gastou 57, gastou mais 263 e o país fechou o ano com dívida. Nós precisamos orar pelo Brasil. Diga para quem está perto: nós precisamos orar pelo Brasil. A mídia não vai contar essas coisas para você, porque a mídia está sendo bem, né, financiada para não contar para você o caos em que nós estamos. Mas nós podemos mudar isso. Diga para quem está perto: nós podemos mudar isso. Bate no joelhinho e diga para ele: nós podemos mudar isso. Alguns entenderam, então eu vou tentar de novo. A igreja de Jesus pode mudar isso. Não é a palavra de hoje, mas vamos lá. 2 Crônicas 7,14 diz que se meu povo se humilhar e orar a mim, e se arrepender dos seus meus caminhos, o Senhor volta a olhar para ela. O Senhor restaura a nação, não é? Por causa da igreja, o Senhor restaura a nação. Não é isso que o texto diz? Coloca para mim 2 Coríntios 7,14. Diga assim comigo, enquanto eu estou colocando: por causa da igreja. Diga forte: por causa da igreja, o Senhor restaura a nação. 2 Coríntios 7,14. Eu falei Coríntios, é Crônicas. Meu Deus, você não sabe a Bíblia não, menino? É 2 Crônicas, vamos lá. 2 Crônicas 7,14, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Não espera isso da classe política, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Não espera isso. O texto diz: se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então é nós que temos que nos humilhar, é nós que temos que orar, é nós que temos que nos arrepender dos nossos caminhos errados, é nós que temos que pedir perdão, para que o Senhor possa remover o caos. Não é ficar naquela briga política de internet, essa idiotice, mas é colocar os joelhos no chão e pedir perdão ao Senhor pelos pecados da nação. Porque estão querendo fazer isso, porque estão querendo fazer aquilo. Eles não vão se arrepender disso. Eles querem matar os bebês, eles querem corromper as crianças, eles não vão se arrepender disso. Mas a igreja pode mudar a história. Se orar, se humilhar, pedir perdão ao Senhor, se clamar, é por causa da igreja que Deus muda a nação, não é o contrário, mas a igreja, por causa da igreja, Deus pode mudar a nação. Diga para quem está perto de você, pergunta assim: você é igreja? Então a mudança da nação está nas suas mãos, ou melhor, nos seus joelhos. Então eu fiz aquilo que me foi mandado, Ezequiel disse. Eu profetizei. Diante do caos não adianta ir para a rede social. Diante do caos não adianta ficar murmurando. Diante do caos não adianta ficar reclamando. Diante do caos você tem que usar aquilo que você tem. E você tem autoridade no Senhor. Você tem o Espírito de Deus que mora dentro de você. Alguns parece que tem, né? Eu vou tentar de novo. Você tem o Espírito de Deus que mora dentro de você. Quando é que eu sei, missionária Giovana, se o Espírito de Deus ainda está morando dentro de mim? Presta atenção nisso. Quando é que eu sei se o Espírito de Deus está habitando em mim? Porque o Espírito Santo ele se afasta. Tem gente achando que tem o Espírito Santo, tem o Espírito do porco. Não tem o Espírito Santo não. Quando é que eu sei que o Espírito Santo está morando dentro de mim? Quando eu peco e eu me arrependo. Quando eu peco e eu sinto vergonha. Quando eu não desculpo o pecado, é sinal que o Espírito Santo ainda está ali dentro. Agora quando eu peco e fico justificando o pecado, fico achando argumentos, mas eu pequei por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, o Espírito Santo já não mora mais aí. É preciso você se converter a Jesus novamente, se arrepender, glorificar a Jesus, para que o Espírito Santo possa voltar a habitar aí dentro. Tem gente que peca e não sente culpa, pelo contrário, justifica o seu pecado. O Espírito Santo não está mais dentro de você. Isso quer dizer que se a igreja for arrebatada hoje, você não está salvo. Quem está me entendendo? Aprende isso e guarda isso para sempre. Se você peca contra Deus, contra a palavra, contra o reino, e não se arrepende, o Espírito Santo já não mora dentro de você. Ah, mas eu oro em línguas, eu tenho um cargo na igreja, você é um bom religioso. Eu sei que o Espírito Santo ainda está aqui dentro, quando o pecado me constrange diante de Deus, não é diante das pessoas. O pecado me constrange diante de Deus. Eu me arrependo. Eu fico desesperado pelo perdão do Senhor. E eu começo a fugir do pecado. Não quero isso. Então o Espírito Santo ainda habita aí. Pecou? Não se arrepende? Não sente vergonha diante de Deus? Pecou hoje, amanhã vai buscar o pecado de novo? Isso é ser vergonhice. O Espírito Santo não mora mais dentro de você. É preciso restaurar o altar. É preciso restaurar a casa. Ah, mas um dia eu aceitei Jesus, um dia eu batizei. Já foi. Você precisa confessar a Jesus de novo. Aceitar a Jesus novamente como Senhor e Salvador. Para que o Espírito Santo possa ir e glorificar a Jesus. Glorificar a Jesus. Não homens, não placas, não lugares. Glorificar a Jesus. Para que o Espírito Santo volte a habitar dentro de você. Alguns de vocês estão cheios do Espírito Santo. Pode falar mais alto para mim. Alguns de vocês estão cheios do Espírito Santo.
Quer ver? Algumas mulheres aqui estão cheias do Espírito Santo. Alguns homens aqui estão cheios do Espírito Santo. Alguns crentes aqui estão cheios do Espírito Santo. Então, diante do caos, você tem que se lembrar que você é a casa de Deus, que você é a casa do Espírito Santo. E diante do caos, como é que eu vou me posicionar? Eu vou abrir a boca e eu vou profetizar. A princípio, é um barulho como um ruído. Só um ruído. O profeta disse para o seu auxiliar: eu estou orando aqui, vai olhando o céu. De repente o auxiliar fala assim: uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É só um ruídozinho, um ruído. Nada muito significante, nada muito relevante. E o profeta se levanta e diz: então avisamos o rei que está vindo uma abundante chuva. Às vezes é só um ruído muito pequeno, muito singelo. Mas você continua operando, dizendo: eu vou fazer aquilo que me foi ordenado. Eu tenho o nome de Jesus e eu vou profetizar em nome de Jesus. E então aquele ruído vira um barulho. Só depois do ruído, depois do barulho, que os ossos começam a se bater. O osso vai procurando, cada osso procurando seu osso, começa a se bater, a se encontrar. Porque primeiro o ruído, depois o barulho. Eu estou usando aquilo que me foi dado, autoridade. Eu estou fazendo aquilo que me foi ordenado. Eu estou profetizando. Então eu começo a gerar o sobrenatural. Eu começo a gerar um milagre. E os ossos vão se juntando para que aquele exército se levante. O que você vai fazer diante do caos? Pergunta assim, César. Pergunta para você, né? Eu pergunto para mim, você pergunta para você. César, o que você vai fazer diante do caos? Faz aquilo que te for ordenado. Profetiza. E eu disse pelo Espírito de Deus que algumas pessoas vão sair daqui hoje com uma espada. Eu tenho certeza que meu filho imaginou que ele vai sair com uma espada mesmo, para espadar o papai em casa, né? Já tem uma espada? Afiada ainda? Meu Jesus, e escudo também? Coitado de mim hoje então. É porque eu sou o cobaia dele, né? Como é que fala no boxe? O sparring, né? Sparring, é isso que fala? Eu sou o sparring dele ali, eu que apanho. Talvez você pensou numa espada afiada que você vai levar para casa. Essa espada já está dentro de você. E você vai usá-la em autoridade no Senhor. Essa espada é você fazer declarações, como Ezequiel fez. Você vai abrir a boca e você vai profetizar. Profetiza contra aquela situação que não se resolve. Profetiza contra aquela porta que continua fechada. Profetiza contra aquela pessoa que está te perseguindo, porque não é a pessoa, contra aquele espírito que está por trás. Profetiza contra a saúde que não se resolve. Profetiza por esse trabalho de macumba, de feitiçaria, que parece que cercou você. Profetiza contra essas coisas que não dão certo, que não se resolvem. Começa a abrir a boca e profetiza. É isso que foi ordenado, porque a igreja recebeu o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. A igreja recebeu esse nome e recebeu a ordem em meu nome. O Mateus parece que entendeu. A igreja recebeu essa autoridade porque Jesus disse: em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Em meu. Em meu. Em meu. Muda a tua história. Diante do caos não adianta chorar. Se chorar, enxuga as lágrimas e começa a usar autoridades como Jesus.
Diante do caos não adianta ficar parado. Se ficar parado, faça como Neemias, pare um tempo, mas depois se levante. Diante do caos, nós precisamos abrir a boca e profetizar. Mas se eu não tiver autoridade, que adianta profetizar? Eu preciso da autoridade do Senhor. Essa autoridade requer santidade, obediência, verdade e justiça. A partir daí, faz o que te for ordenado, profetiza. Mas só aconteceu um ruído, ok, então agora começa a fazer barulho. O diabo tem pavor do povo de Deus fazendo barulho, exaltando, glorificando, celebrando o rei. O diabo tem pavor disso, porque a igreja do Senhor, ela representa a glória de Deus aqui na terra. Começa a fazer barulho. Eu fiz um atendimento a semana passada, eu disse assim para a irmã: começa a fazer barulho dentro da sua casa. Eu brinquei assim com ela: irmã, você mora num apartamento? Porque no apartamento não dá para fazer barulho, né? Eu sei disso. Ela falou: não. Eu falei: que bom. Então começa a fazer barulho dentro da sua casa. Começa a marchar, a glorificar a Jesus, a exaltar o nome de Jesus. Olha para os 4 cantos da sua casa, vai dizendo para os demônios: sai, porque este lugar é de Jesus, esse lugar foi consagrado ao Senhor, você não tem direito de ficar aqui dentro. Começa a fazer barulho, barulho que exalta e glorifica o Senhor. Os capetas vão saindo de fininho, de fininha, de fininha, de fininha, de fininha, e o Espírito Santo começa a pousar sobre a sua casa. Fica em pé, no nome de Jesus, você já entendeu. Não adianta ficar diante do caos chorando, reclamando, murmurando. É culpa do pastor, é culpa da igreja, é culpa do fulano, é culpa da mulher, é culpa do marido, é culpa do filho, é culpa do Satanás. Mas ele recua quando nós profetizamos, quando nós usamos autoridade, quando nós fazemos aquilo que nos foi ordenado. Usa o nome de Jesus. E Jesus ainda disse: em meu nome farão os sinais que eu fiz. E se creres... E se creres, outros ainda maiores farão. Coloca a mão sobre o seu coração. Deixa o Espírito, mesmo o Espírito que levou Ezequiel para aquele vale, colocou ele diante daquele caos. Deixa o Espírito Santo te levar agora no caos que está te cercando. Feche seus olhos. Não é o diabo que vai te levar, o Espírito Santo vai te levar diante desse caos que tem te afrontado, te atormentado, te preocupado. Deixa o Espírito de Deus te levar diante desse caos agora. Pelo Espírito, feche seus olhos. Isso é pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito te levar agora diante desse caos. E aí, diante do caos, você vai apenas se posicionar. Começa a se posicionar diante desse caos, agora mesmo. Começa a abrir a sua boca e começa a se posicionar diante desse caos. Vai, igreja, começa a declarar a tua vitória. Vai, começa a declarar o milagre. Começa a declarar agora. Vai, vai, igreja, começa a profetizar para que o ruído comece a acontecer. Comece a profetizar para que, vendo o ruído, você comece a fazer um barulho santo. Vai, comece a profetizar agora. Esse caos está diante de você, para que você possa transformá-lo em vitória, para que você possa transformá-lo em glória. Então, diante desse caos agora, abre a sua boca e comece a profetizar. Abre a sua boca e comece a declarar.